Ó, dicas para vocês que estão tirando a primeira habilitação, tá? Entendam que o simulado é uma ferramenta importante, mas não é a única ferramenta que vocês vão utilizar, tá? Qual é o melhor simulado, AGCL, que eu posso usar para estudar? Qual que é o melhor, o infalível? Não existe, tá? Já vou dizendo para vocês que não existe um simulado infalível, aquele que se você usar vai resolver todos os seus problemas. Não existe, certo? Se existisse, eu falaria assim, ó, minha gente, precisa nem assistir a aula. Vão lá, respondam esse simulado que vocês irão se dar muito bem, né? Porém, não existe, tá? Vou fazer o seguinte, vou lá no grupo do WhatsApp de vocês e vou lançar uma lista. Eu já tinha lançado, né? Anteriormente uma lista de simulados para vocês, mas tem uma galera que começou depois, né? Então vou lançar essa lista de simulados para vocês, tá certo? Novamente lá no grupo. Ó lá, já tá lá para vocês, tá? Existem 4 simulados lá. Um é o simulado do Detran Paraná, o outro é simulado do Detran do Rio de Janeiro, o outro é simulado do Detran de Alagoas e o outro é do Detran de Pernambuco, tá certo? Não recomendo que vocês baixem nenhum tipo de aplicativo no celular de vocês. Acessa o link. Acessa. Tá? Então tá lá o linkzinho, clica, já vai ser... Os links foram tirados diretamente dos sites dos Detrans, tá? Eu passei pelos sites de Detrans, né? Dei uma visita em o nosso país aí. Nos sites sempre tem alguma coisa bacana, tá? Vocês vão perceber, se vocês forem fazer isso, que muitas plataformas de sites de Detran utilizam o mesmo simulado. Por exemplo, Alagoas tinha o mesmo simulado do Detran do Piauí, do Detran do Maranhão, Detran do Acre, Detran do Espírito Santo. Todos utilizam a mesma plataforma. Paraná, São Paulo, tem alguns outros também que utilizam a mesma plataforma. O Rio de Janeiro é uma plataforma só dele, Sergipe é uma plataforma só dele, Pernambuco é uma plataforma só dele, tá? Então existem aí plataformas compartilhadas, tá? Mas evitem pesquisar o seguinte, muita gente vai lá e pesquisa assim lá no Google. Simulado Detran. Bota lá, né? Se vocês forem pesquisar, observe que aqui na pesquisa do Google sempre tem esse linkzinho aqui menor, tá? Se tiver detran.rj, no caso a unidade federativa, porque é do Rio de Janeiro, .gov.br, beleza, vá-se embora feliz. Igual tá aqui, ó, detran.pe.gov.br, beleza, .gov.br tá tudo certo. Sergipe do mesmo jeito. Agora se tiver esses, aprova Detran, entenderam? Não faça não, beleza? Getran, simulado de prova teórica, né, de Roraima, eu não iria, tá? Então, vai lá ou simulado Detran, a gente só pesquisa isso, aí vai caindo. Por exemplo, tem um desses aqui, não sei se é esse a prova Detran, que ele vai pedir, ó, as questões que mais caem, né? Aí você pode escolher por estado. Pô, eu moro em Alagoas, vou clicar nesse de Alagoas, ó, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu só vou mudar o finalzinho do link. Eu vou botar aqui, vamos lá, AM. Pronto, olha só, Amazonas, né? Vou botar aqui RO, olha. Entenderam? Então não vá fazer assim essa pesquisa desse jeito não, porque quando a gente inicia, por exemplo, esse simulado aqui, ele vai pedir para criar uma conta, tá certo? Ó, então não vá, tá certo? Não pesquise, não vá desse jeito não. Tá? Tem outros que lá que é autoescola online. Quem quiser fazer, faça as suas contas, quem quiser. Com o conteúdo que vocês assistem dentro daqui da autoescola, é suficiente para vocês passarem, tá certo? Vejam quantos e quantos alunos eu trago aqui mostrando para vocês, fotozinho de mensagem que eles mandam para mim com feedback dizendo que caíram tudo que viram em sala de aula, tá? Tudo. Então, prestou atenção, usou o simulado como uma ferramenta útil, vocês vão se dar muito bem, tá? E como que vocês vão responder os simulados? Tá? Vou entrar lá no site do Detran do Rio de Janeiro. Tem uns 4. Quando vocês forem fazer o do Detran de Alagoas, a gente tá em 2025, né? Abril de 2025. Esse simulado do Detran Alagoas, ele dá umas travadinhas, tá? Então, vou até abrir aqui para vocês verem. Ó.
Eu vou do site do Detran, tá? Ó, Detran AL. Entrar aqui no site do Detran Lagoas. Quando a gente entra aqui no site, aí tem, ó, atenção, informa o serviço. Ah, tá, é a manutenção que vai ter amanhã, tá? Minha gente, inclusive, por conta disso, pode ser que amanhã a gente tenha alguns probleminhas na aula, tá certo? No transcorrer da aula. Então não estranhe, porque é uma manutenção no sistema do Detran, beleza? Pronto. Então aqui, ó, no site do Detran, tem bem aqui, ó, simulador de prova teórica, tá? Clica aqui, aí simulador digital mudou, olha, mudou, né? Vou botar aqui meu nome. Esse aqui tô acessando pela primeira vez com vocês, ó. Vamos ver como é que funciona. Tá, vou gerar um CPF fictício, já que esse vídeo vai lá pro YouTube, né? Então, pedir aqui um CPF fictício no ForDevs para não ter que expor nenhum conteúdo, né? Gerar um CPF fictício aqui, copiar, colar o CPF aqui e acessar, né? Departamento do simulador digital, né? Do nosso querido estado. Vamos ver se ele vai acessar rápido, mas é a mesma plataforma, o Edetran. Então, se vocês pegarem aquele link que eu mandei para vocês lá no grupo, vocês vão ver que é o mesmo link, ó. Se eu trazer ele para cá, ó. Tá aqui, ó. Ó, é o mesmo link, estão vendo? Então, só espero que o simulador, esse aqui não trave tanto, tá? Então, deixa eu ver se ele vai. Eu não tô lendo as perguntas, ó. Ele ainda continua a travar, tá certo? Então, quando vocês forem fazer, tenha um pouco de paciência com o nosso querido simulado, tá certo? Porque ele dá umas travadinhas. Eu não tô lendo só para que vocês vejam, tá? Como que ele funciona. Acredito eu que isso também deve ter impacto na prova, tá certo? A prova não trava, fique tranquilo, beleza? Mas ele continua a travar, tá? Torcer para que um dia a galera do YouTube, a galera do Detran veja esse vídeo no YouTube e corrija isso, né? Bote lá não é nem do Detran, porque é uma plataforma, como eu disse, compartilhada por vários Detrans, né? Então, que eles corrijam isso daí o mais rápido possível, porque ela dá umas travadinhas legal, tá certo? Então, não tô lendo, só marcando aqui para que vocês vejam, certo? Mas como é que vocês vão fazer simulados? Treinar os simulados. Um conselho é fazer simulado vez ou outra com a apostila aberta, vez ou outra com a apostila fechada. Vez ou outra com a apostila aberta, vez ou outra com a apostila fechada, tá? Então, como assim com a apostila aberta e com a apostila fechada? Pô, esse simulado eu vou fazer com consulta. Um simulado feito com consulta, ele ajuda muito. Vocês não tem noção como ele ajuda o desenvolvimento de vocês, tá? Então, consulte, faça 2, 3 simulados consultando o material, tá? 2, 3 simulados sem consultar. Não fiquem presos a somente a um simulado. Eita, só vou fazer o do Detran Lagoas. Não, pô, faz outros. Tá certo? Tô clicando aqui, mas não tá indo não esse. Tá, então faz outros simulados. Não vai ficar preso apenas a um simulado específico. Tá certo? Tem aluno que diz que cai muita questão do Detran de Alagoas. Já tem muito aluno que cai muita questão do Detran do Rio. Então, tem cada um ali com sua peculiaridade, né? Cada aluno faz uma prova diferente com questões diferentes, certo? A prova é feita no Detran? Não. Ela é feita ou no shopping, hoje, né? Em abril de 2025, ela é feita ou no Detran, no Shopping Miramar, ou no Maceió Shopping, tá certo? Então, por enquanto, são esses dois locais aqui em Maceió que são realizados o exame, tá certo? Bom, mas vamos lá. Detran do Rio de Janeiro também passou por umas mudanças aqui o site do Detran do Rio de Janeiro recentemente, mas logo aqui embaixo tem, ó, simulado. Vou clicar aqui nessa partezinha do simulado, dar um F11 para ficar a tela cheia, para a gente poder começar o nosso simulado, tá certo? Conforme eu for perguntando, vocês que vão marcar, tá? Quando vocês terminam, lá no último dia de aula, eu vou explicar para vocês como é que a gente faz esse agendamento. Não se preocupem, tá? Antes de a gente iniciar a aula, eu mostro direitinho os tintins por tintins como vocês agendam, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, clicar aqui em primeira habilitação, conforme as perguntas forem aparecendo, vocês vão respondendo, tá? Vamos entender primeiro que eu não sou uma máquina, não tenho todas as respostas aqui na minha cabeça, então a gente é passível de erro também. A gente pode errar e quando a gente erra,
E é justamente um dos motivos pelo qual eu recomendo esse simulado, principalmente esse do Rio de Janeiro. Porque nos dá a possibilidade de rever os nossos erros. E a gente aprende muito com os nossos erros. Tá certo? Então, vamos torcer. O de Alagoas, não sei nesse novo molde aí. Mas até então ele dizia assim, errou 15, acertou 15. Quais foram as 15 que a gente acertou, quais foram as 15 que a gente errou. Infelizmente ele não mostra. Tá? Então, vamos para o nosso simulado aqui do Rio de Janeiro, tá certo? Para a gente poder dar início ao simulado de uma maneira mais tranquila. E vão respondendo aí, tá, minha gente, no chat. Primeira pergunta. Deixa eu diminuir um pouco esse zoom para caber a pergunta todinha aqui. Pronto, aí tá legal. Ó, vou ficar um pouquinho mais aqui em cima. A figura a seguir representa um trecho de via com duplo sentido de circulação. As linhas indicadas pelos números 1 e 2 devem ser pintadas respectivamente nas cores. Pô, se é uma via com duplo sentido de circulação, a gente aprendeu na aula de sinalização, né? Sinalização horizontal, qual é a cor que divide fluxos opostos? Amarela, não é isso? A cor amarela. Então, existe dupla contínua seccionada de cores diferentes? Existe dupla contínua seccionada de cores diferentes? Não. A dupla contínua seccionada ela só existe de uma cor. Então, essa linha seccionadazinha aqui, ela vai ser amarela. E essa linha contínua aqui também vai ser amarela. Sendo assim, vai ser a alternativa D. Tá certo? Alternativa D. Quem assistiu a aula da sinalização, fica fácil, né? Quem prestou atenção lá na aula não tem como errar essa daqui não. Trafegando com o veículo, percebe-se que ao dobrar a esquina, o volante não retorna seu auxílio para a posição de linha reta. Ele fica um pouquinho troncho, assim. Nesse mesmo veículo, quando o freio é acionado, o volante puxa para um dos lados. Isso indica que, letra A, uma das molas dianteiras está quebrada. Letra B, a pinça de freio está travada. Letra C, a caixa de direção está desgastada. Ou letra D, o veículo está desalinhado. Com o que vocês assistiram na aula de antes de ontem, né? Ou foi ontem? Foi ontem, na aula de ontem. Isso significa o quê? Que o veículo está desalinhado. Muito bem, o veículo está desalinhado, né? Próxima pergunta. Terceiro. A altura, a carga, a largura e o peso máximo que devem ser obedecidos pelo condutor de veículo constam na sinalização vertical D. Olhe só, máximo permitido, tá certo? Aí é onde entra aquela dica que eu falo sempre com vocês. A gente tem as plaquinhas, onde a gente vai ter as plaquinhas de regulamentação, né? Deixa eu selecionar isso aqui e girar. Cadê? Tem como girar? Eu queria só rotacionar um pouquinho de nada. Mas ó, a gente tem as plaquinhas de regulamentação, que elas são de... A gente tem as plaquinhas de advertência, que são essas aqui, as amarelinhas, né? A gente tem, elas são amarelas, né? As placas de advertência, que são amarelinhas, e a gente tem as plaquinhas vermelhinhas, né? Que são as placas de regulamentação. Então aqui a gente vai ter as placas, cadê? De advertência e aqui as placas de regulamentação. A pergunta determinou o seguinte: é o peso máximo permitido. Então, o máximo permitido tenta associar a placa de velocidade máxima permitida. Ela é uma placa de quê? De regulamentação, não é isso? E ela tem que cor? Ela tem que cor? Ela tem justamente essa aqui, ó, né? Tá lá, 80, não é isso? 80 km por hora. Então, ela é uma placa de regulamentação. Se fosse no caso das regulamentações, a gente chama de máximo permitido.
No caso das de regulamentação, a gente chama de regulamentação não, perdão, das de advertência a gente chama de limitados. Então, toda placa que for máximo permitido, na versãozinha dela amarela, a gente vai chamá-la de limitada. Sendo assim, nessa pergunta, a gente vai ter a opção letra A, tá? Serviços auxiliares não, indicação não, complementação não, né? Próxima, quarta. Quanto aos trios elétricos e outros veículos que produzem som ou barulho nas vias, é incorreto afirmar. Não necessitam autorização especial para esses fins? Sim, necessitam. Quando transitam em desacordo com a lei, podem ser penalizados? Sim, podem ser penalizados, tá? Precisam de autorização especial para esses fins? Sim, precisam. Acarreta infração gravíssima com multa e retenção do veículo? Sim. Ou seja, o incorreto aqui vai ser a letra A, porque eles necessitam de autorização especial para esses fins. Se não tiver, vai ser infração. Porque senão qualquer um montava um trio elétrico, né? E sairia cometendo aí essa infração, né? Próxima pergunta, quinta. O condutor que circular com o veículo com a placa parcialmente encoberta, né, estará, dentre outras situações, cometendo, com condições de elegibilidade, será punido com, né? Tem uma dica que eu passo para vocês lá na aula de infrações, né? Tem uma dica que eu passo aqui para vocês em relação a isso aqui, né? A essa perguntinha aqui. Bom, então, quando a gente tem aqui a apreensão do veículo, a gente já descarta, tá certo? A gente já descarta. A gente já vai ter aqui, por que eu já vou descartar esse aqui? Porque não existe apreensão do veículo mais, não é isso? Não existe, não é verdade? Multa apenas, não é, tá certo? Não se enquadra aqui, tá? Não vai ter. Só multa, não tem, porque isso está previsto lá no artigo 230, tá? Beleza, Wendel, tá? Não se enquadra aqui. Multa e retenção. Multa e retenção. Ou multa e remoção. Vou dar um prazo para vocês me responderem aí. Qual que é que vocês acham aí? Letra C ou letra D? Estão na dúvida, né? C, D, C, C, D, C, D, C, D. Estão bem na dúvida. Não é verdade? Estão bem na dúvida. Então, quando ele coloca será punido com, a gente sempre vai ter a penalidade e a medida administrativa junto. Nesse caso aqui, quem falou multa e remoção acertou. Tá certo? Está previsto lá no artigo 230. Agora eu não lembro qual que é o inciso, se é o quarto, se é o quinto ou se é o sexto. Mas se enquadra ali e eu lembro que isso é infração gravíssima, tá? Tanto é que eu comento com vocês sobre isso lá na aula de crimes, né? Comento um pouco sobre isso. Próxima pergunta. O condutor que vai parar o veículo no acostamento deve acionar a luz do pisca-alerta, reduzir a velocidade e entrar no acostamento finalizando a manobra? B. Acionar a luz indicadora de direção e entrar rapidamente no acostamento? C. Acionar a luz indicadora de direção, reduzir a velocidade e entrar no acostamento finalizando a manobra acionando a luz de pisca-alerta? Ou letra D. Acionar a luz de pisca-alerta e entrar no acostamento? Qual é essa daqui? Quem prestou atenção na aula de terça, né? Terça-feira. Essa daqui, né? Acionar a luz, reduzir, porque eu ainda completaria assim, reduzir mais suavemente possível a velocidade, tá?
Sétima pergunta. Olha, essa é boa. Pedro emprestou o veículo à sua irmã Maria, que avançou o sinal vermelho de um semáforo. Pedro, após receber a notificação de atuação, não indicou o real infrator. Nesse caso, os 7 pontos relativos à infração cometida serão atribuídos a nenhum dos dois, Maria, ambos ou a Pedro. Essa é boa. Essa é boa e fácil, né? Letra D, muito bem. Letra D. A Pedro. Tem um prazo, né? De 30 dias úteis. Não apresentou, vem pra cá. Hoje a legislação determina isso, né? 30 dias. Próxima pergunta, oitava. Ao conduzir um veículo em uma rodovia, sob chuva intensa, recomenda-se ao condutor: letra A, frear enquanto passa sobre poças de água. B, evitar a utilização dos freios sobre as poças de água. D, trafegar pelo acostamento em velocidade reduzida. D, trafegar sobre a linha divisória da pista para reduzir o efeito da aquaplanagem. E aí, qual que vocês colocam? B, muito bom. Muito bom. Alternativa B. Tudo certinho, tudo certinho. Nona pergunta. Após colisão frontal entre dois veículos, um dos motoristas fica inconsciente. Nessa situação, a conduta mais indicada para o socorro da vítima é... Vamos lá, dona Laniele, né? Laniele, que é a médica. Colisão frontal entre dois veículos, um motorista inconsciente. O que é que a gente suspeita? Lesão na coluna. Né, Laniele? Lesão na coluna. Então, se vai mexer na vítima, não é só colisão frontal, tá, minha gente? A nossa próxima aula, a aula de amanhã, a aula de primeiros socorros, vítimas de grande impacto, de alto impacto, atropelamento, acidente de moto, quedas de altura, tudo isso a gente vai suspeitar quando a vítima está inconsciente de lesão na coluna. Então, nada de mexer na vítima, porque você pode matar uma pessoa se você fizer isso, tá? Tentar retirá-la do veículo e levá-la, a uma área mais ventilada? Não. Deitar um motorista acidentado e observar sua respiração? Informar ao serviço o estado de consciência do motorista acidentado e seguir as orientações recebidas. Essa é padrãozinha, né? Essa é padrãozinha. Providenciar um local para sentá-la? Não. Letra C. Próxima pergunta. Aqui, ó. A placa de advertência alerta aos condutores de via que é uma área com... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vocês verem, né? Ó, essa plaquinha cá. Ela quer dizer o quê? Uma projeção de cascalho. B, pista escorregadia. C, desmoronamento. Ou D, obras. Deixa eu abrir aqui minhas plaquinhas para a gente trabalhá-las, tá? Ó, a placa que nos aparece ali... É porque se eu abrir a placa aqui, vai aparecer os nomes. Mas eu vou selecionar todas aqui para vocês. Cadê? A gente tem ali essa e essa. Tá certinho. Bom, então, ó, vocês estão me dizendo que a letra A, né? Aquele caso ali é a projeção de cascalho, de fato, tá? Mas só para que a gente veja aqui todas as placas, beleza? Então a gente vai ter, ó, que ele mostra ali projeção de cascalho, essa de cá, área com desmoronamento, essa de cá, pista escorregadia, essa daqui, e aqui a de obras. A de obras é a única plaquinha laranja, né, que pode tornar as demais plaquinhas laranja também, tá? Mas por que ela é laranja? Para informar que aquela situação, por exemplo, a gente pode encontrar um estreitamento de pista, ponte estreita, né? A gente pode encontrar lombadas, depressões, laranjas. Por que essas placas podem estar laranjas? Porque elas estão ali em condição enquanto a obra estiver durando. Cessaram-se as obras, aquela condição cessará também, tá? Próxima pergunta. Vamos lá. Próxima. O Sistema Nacional de Trânsito é composto por diferentes órgãos. O DETRAN, por ser um órgão executivo desse sistema, tem como competência. Lembrando que o DETRAN é um departamento estadual, beleza?
Letra A. Estabelecer, em conjunto com as polícias militares, diretrizes para o policiamento ostensivo do trânsito. Letra B, perdão. Estimular e orientar a execução de campanhas educativas no trânsito. C. Estabelecer normas regulamentares e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Não. Elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação no trânsito. Não. Tá? Então, nesse caso aqui, vai ser letra A. Tá? Aqui em Alagoas, nós temos o convênio entre Polícia Militar e Departamento Estadual de Trânsito, onde nós temos 2 batalhões específicos aqui em Alagoas, que é o BPTran, Batalhão de Policiamento de Trânsito, e o BPRV, que é o Batalhão de Policiamento Rodoviário. Um trabalha dentro do perímetro urbano, dentro das cidades, o outro nas rodovias estaduais. Certo? Próxima pergunta. Olha, essa daqui é boa, viu? Quem prestou atenção na aula não erra essa, tá? Os pneus dos automóveis, dos veículos como um todo, tá? A moto também se aplica, possuem um tempo de vida útil. Para que esse tempo de vida útil não seja diminuído, a correta calibração e o devido rodízio devem ser feitos respectivamente. Letra A, mensalmente. Letra B, semanalmente. Não estou lendo nem a quilometragem, porque só esse primeiro ponto vocês acertam. Letra C, diariamente. Ou letra D, quinzenalmente. Deixa eu ver a letra B aí, muito bom. Deixa eu ver a letra B, aula de ontem, né? Falamos sobre pneus. 13ª. As técnicas de primeiros socorros são importantes porque: letra A, permitem ajudar mesmo causando sequelas à vítima. Letra B, permitem substituir o atendimento médico. Letra C, possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Ou letra D, possibilitam prestar auxílio médico imediato. Olhe, vocês quando se... Para que, ô Laniele, para que você cursou medicina se você podia tirar da habilitação, né? Porque pode prestar auxílio médico imediato? A pensar se vocês vão substituir Laniele no dia do... Na verdade, não, pô. Substituir o atendimento médico, né? Joga fora o CRM, joga fora. Letra C, né? Muito bem. Bom, 14ª. O condutor terá o seu certificado de licenciamento anual recolhido quando? Deixar de portar o documento de habilitação. B. Deixar de manter a placa traseira iluminada à noite. C. Bloquear a via com o veículo. D. Houver suspeita de adulteração do documento. Vamos lá? E aí? D. Muito bom, letra D. Qualquer documento será recolhido nessas hipóteses. Qualquer documento. Se tiver essa opção, recolhimento, pode ir nela que vocês não vão errar, tá? Próxima pergunta, 15ª. Chegamos na metade agora. Uma das principais causas de colisão nos cruzamentos é: letra A, a manobra esperada do outro veículo. Letra B, o desconhecimento do limite de velocidade da via. Letra C, o desconhecimento das preferências. Letra D, o conhecimento das técnicas de direção defensiva. E aí? B, C, que mais? C, B, letra C, tá? Letrinha C. Se o desconhecimento do limite de velocidade não vai implicar diretamente na colisão dos acidentes, e sim um desconhecimento das regras de preferência, aquela sinalização de quem se aproxima pela direita, essas coisas, tá? Aquilo causa muito... Pode aparecer assim, uma das principais causas de abalroamento, né? Abalroamento é a colisão no cruzamento, não é isso? Próxima pergunta. Um candidato à obtenção da carteira nacional, né, de habilitação, durante o exame de direção veicular da categoria A, derruba um dos cones de balizamento. Ele derrubou o cone. Nessas condições, ele será: letra A, aprovado desde que não cometa outra infração leve. Infração não, falta, tá? B, reprovado devendo começar todo o procedimento para formação de condutor.
Letra C, reprovado devendo realizar o novo exame? Ou letra D, aprovado desde que não cometa outra falta média? A gente já sabe que se derrubar um cone, é reprovação. Só que eu vou fazer tudo de novo, assistir a aula teórica? Não, pô. Aqui, ó. Só faz outro exame, né? Hoje a taxinha para o exame, para reprovação do exame prático, R$ 162. Hoje, né? 2025, perdão. Tá? Abril de 2025, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube 2026, provavelmente o valor já está um pouquinho mais alto, tá? Um pouquinho mais alto. Próxima pergunta. Atitudes do indivíduo enquanto cidadão e ou providências do governo contribuem para manter o equilíbrio ecológico. Uma delas é fazer leis para incentivar o consumo de produtos descartáveis. Inclusive teve um rapaz lá no hemisfério norte, né, que fez isso, né? Letra B. Respeitar e preservar todas as formas de vida existentes do planeta. Já achei a resposta. Essa daqui. C, perdão. Capturar animais silvestres para vendê-los às autoridades, aos turistas, perdão. Letra D. Queimar o solo a fim de prepará-lo para a construção de rodovias. Não, né? Letra B. Vai falar sobre isso na aula de segunda-feira, tá? Uma regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores, lembrando que são os dois aqui, tá? Vamos lá. O condutor e o passageiro devem vestir preferencialmente roupas claras. Letra B. O transporte de crianças menores de 7 anos é permitido. Com a aula de hoje, pode levar criança... Com a aula de hoje, pode levar criança com menos de 7 anos? Não, né? É só a partir dos 10, né? Só a partir dos 10. O uso do farol é facultativo durante o dia? Eu falei sobre isso na aula de segunda. Pode? É facultativo, usa se quiser. Na moto? Não. É obrigatório. Tem que usar. A circulação nas vias de trânsito rápido é proibida? É proibido? O ciclomotor é proibido. Mas as motocicletas não. Lembrando que aqui, ó, é I. Então tem que ser os dois. Não é verdade? Então, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. O resto é esse. Oxe, tem que usar roupa clara? É obrigatório? Não, minha gente. Tá bem aqui, ó. Preferencialmente. Usa se quiser. Tá certo? Preferencialmente porque facilita a identificação. É mais fácil de percebê-los. Tá? 19ª. Para realizar modificações das características de fábrica do seu veículo, é necessário a prévia autorização do proprietário, do fabricante, da autoridade de trânsito ou do agente responsável pela via. Letra C. É C. Muito bom. Da autoridade de trânsito. Resolução hoje 916, né? Fala sobre tudo que deve se observar antes de alterar o veículo, né? 20ª pergunta. A substância diazina que provoca poluição no ar é lançada no ar por veículos cujos motores são movidos a letra A, gasolina, letra B, óleo diesel, letra C, eletricidade ou letra D, a álcool. Cadê a dona Camila? Cadê Camila? Bora, Camila. A dona química da sala. Desenrola essa guerra agora, Camila. A Camila vai falar, não, professor, estou nos primeiros semestres. Né, Camila? Ou sou da área da inorgânica. Estou na cristalografia. Né? Ó, nesse caso aqui, ó, não é gasolina não, tá? Quem tava falando gasolina é diesel. A diazina é riquíssima em enxofre, tá? Riquíssima, então é dos veículos movidos a óleo diesel. Certo? Aula de meio ambiente. Quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Vocês não assistiram ainda, tá? Mas só a título de curiosidade. Quem tiver com a apostila lá na página 8. Deixa eu ver. 80. Deveras. Página 80, tá? Vou mostrar aqui porque a galera do YouTube pode printar, tá? Ó. Página 80, tá vendo aqui, ó?
gases emitidos pelo veículo. Aí, focou. Tá vendo aí? Então, quem estiver assistindo no YouTube, printa aí a tela. A diazina é o terceiro, ó. Beleza? Printado. Printado. Quem não printou agora, depois printa lá no YouTube, tá? Amanhã o vídeo tá no YouTube. Próxima pergunta. De acordo com os conceitos básicos da direção defensiva, o condutor, ao parar em um acostamento devido às condições climáticas de neblina ou cerração, deverá manter o pisca-alerta ligado, parar o veículo no bordo da via, ligar o limpador de para-brisa ou abrir os vidros do veículo. Letra A. Muito bom. Letra A. Já não para ali, né, minha gente? Se puder parar no local mais seguro, né? Facilita, não é verdade? Carlos estacionou seu veículo, impedindo a movimentação de outro. Assim, ele cometeu infração média, que acarreterá uma medida administrativa de... Aplicando a regrinha do ROT, eu já jogo fora essa e essa, né? Já jogo fora essas duas. Porque ele está perguntando a medida administrativa. Então, se eu for chutar, é B ou C. Só que eu não vou chutar. Por quê? Todas as infrações de estacionamento, todas, têm como medida administrativa a remoção. Todas entre aspas. Tem uma exceção à regra, que não tem a remoção do veículo, que é estacionar o veículo na contramão de direção. É a única. As demais têm remoção do veículo. Então, se tiver estacionar, perguntou medida administrativa, pode ir na remoção do veículo, que não tem erro, tá? Vão acertar. 23ª pergunta. O condutor de veículo, os quais não possuem banco traseiro, deve transportar crianças. Olha, essa aqui é uma... Eu comentei na aula de ontem. Foi ontem? Foi ontem. Foi. As maiores de 10 anos somente. B. Menores de 10 anos de idade dividindo o cinto de segurança com o adulto. C. Somente se o veículo tiver airbag. D. No banco dianteiro com os cuidados especiais. Qual é? A gente viu uma das exceções à regra, né? Uma das exceções à regra que a gente viu aqui. Lá na frente, dos mesmos cuidados que se estivesse andando lá atrás. É uma das exceções à regra. Inclusive, se o veículo tiver airbag para o banco para o passageiro, desative enquanto estiver levando a criança lá na frente. Lembrando que a criança ela vai ocupar o espaço de um adulto. Então não é para a criança estar no colo, o adulto segurando o bebê conforto. Não, não é para fazer isso. A criança vai ocupando o espaço de um adulto. Certo? 24ª pergunta. É uma regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores. Mais uma vez, ó. Tá certo? Para os dois. É proibido transportar crianças com menos de 10 anos? B. As ultrapassagens devem ser feitas sempre pela direita e opcionalmente pela esquerda? Não. Nas curvas, o passageiro deve movimentar o corpo para o lado inverso ao do condutor? Não. É obrigatório o uso do capacete de segurança para o condutor? Sim. E opcional para o passageiro? Não. Letra A. Eu respondi ela, né, há pouco, quando estava explicando uma das opções da pergunta que passou anteriormente, né? 25ª. Essa daqui também, já comentei durante as aulas. A maioria das empresas montadoras de veículos especifica que a substituição das palhetas do limpador de para-brisa deve ocorrer após... Letra A, 32 meses da última troca. B, 12 meses de última troca. C, 20 meses de última troca. D, 18 meses de última troca. Essa quem prestou atenção não erra nunca. Muito bem. Letra B. Não erra nunca. 26ª pergunta. Uma boa sequência no atendimento ao auxílio inicial em caso de acidente de trânsito é uma boa sequência. Pedir ajuda das pessoas para movimentar a vítima, não leu nem o resto. Garantir a segurança, pedir o socorro e controlar a situação.
C. Localizar as vítimas, examinar as vítimas, proteger as vítimas. Não, não faz isso. Porque você não está em nenhum momento pensando em você, tá? Movimentar a vítima não leu nem o resto. Essa daqui, primeiro você garante a sua segurança. Primeiro a sua segurança. Porque senão você vira uma vítima também, tá? 27ª pergunta. Assinale a alternativa correta. A ultrapassagem em pontes, em vias de pista única e com duplo sentido de circulação é permitida? B. Os veículos de maior porte serão responsáveis pela segurança dos veículos menores? C. A legislação de trânsito recomenda o uso dos faróis durante o dia nas rodovias? Não é que ela recomenda, ela obriga, né? Ela obriga. D. A ultrapassagem nas interseções em suas proximidades é permitida? Não, não é permitida. Do mesmo jeito que aqui, ó, não pode. Em pontes, em vias de pista única com duplo sentido, não. Então, letra D. B de bola, perdão. B de bola. Artigo 29, parágrafo 2º do CTB. Os veículos de maior porte serão responsáveis pelos veículos de menor porte, os motorizados pelos não motorizados e todos juntos pela incolumidade do pedestre, pela segurança do pedestre. 28ª, tá já acabando. Sobre queimaduras. Aponte a alternativa incorreta. Letra A. As de segundo grau apresentam bolhas e posterior descamação. E de fato, né, existem 3 graus, né? Primeiro grau, apenas a vermelhidão. Segundo grau, a formação de bolhas. Terceiro grau, destruição da pele, estruturas, tecidos e músculos, não é isso? As de terceiro grau apresentam todas as camadas de peles destruídas. As de primeiro grau apresentam vermelhidão e dor sem bolhas. D. Cada vítima pode apresentar apenas um tipo de queimadura. Não, né? Não. Pode apresentar os 3 tipos, né? De queimadura. Os 3 tipos. Tá certo? Aqui eu só corrigiria assim. Todas as camadas de pele destruídas. É porque a derme, né? A derme é superficial. Pode destruir estrutura, né? Então, de fato, sim. 29ª. Em direção defensiva, a habilidade significa: letra A. Prever situações e locais de perigo. Isso é previsão. Prever complicações em um cruzamento. Isso é previsão. Ver e ser visto. D. Manejar o veículo executando manobras adequadas. E aí, qual é? D. Muito bom. D. Os 5 elementos básicos da direção defensiva, né, que foi comentado com vocês. 30ª. O grande obstáculo no relacionamento interpessoal é a tendência de que o ser humano tem de... Lembrando que ele está perguntando sobre um grande obstáculo em relação a gente, né? Aprovar, desaprovar e julgar os comportamentos dos demais. Todo mundo... ser amigável, solícito e colaborativo é um obstáculo? Não. Praticar corretamente seus atos é um obstáculo? Não. Entender que os meus direitos são idênticos aos alheios é um obstáculo? Não. Letra A. E aí, finalizamos. Vocês acham que foi 100% nesse daqui? Com vocês? Lançar enquete lá no grupo. Vocês acham que foi? É? Foi 100%? Eu não, né? Olha lá. Vocês me respondam lá no chat. Lá no WhatsApp. Não. Acho que não foi 100%. Não é o que vocês responderam, não. Foi o que veio pra cá, pra tela.
arquivo e capa tela. Vamos lá, né? Viu nossa resposta? Ah. Opa, faltou uma. Qual foi que faltou? Qual foi que eu não marquei? Acho que foi a 13ª, quer ver? Deu uma travadinha na hora dela. Não, foi. Qual foi que eu não... Ah, aqui, ó. Projeção de cascalho. Vamos lá agora. 100%. 100%. A galera que tá assistindo no YouTube depois, volta pra ver as explicações direitinho, tá certo? E se é aluno da autoescola e tá assistindo no YouTube, tira a dúvida comigo lá no WhatsApp, do mesmo jeito vocês, né? Tirem a dúvida de vocês lá no WhatsApp, já que vocês tinham meu contato, né? Só falar comigo lá que eu vou lá e respondo, tá certo? Pois bem,